O manuscrito de Voynich é considerado por muitos o documento histórico mais misterioso da história. Ele parece um livro comum à primeira vista, mas basta folhear algumas páginas para perceber que há algo errado. O texto é escrito em uma linguagem que ninguém reconhece, cheia de símbolos estranhos, repetidos com lógica, mas sem tradução conhecida. É o tipo de coisa que faz qualquer pessoa pensar, isso não deveria existir. E é justamente aí que nasce o fascínio pelos enigmas da história. Quando se observa com calma, o manuscrito mais misterioso da história traz ilustrações curiosas, plantas que não existem, diagramas estranhos e figuras humanas em situações incomuns. Nada ali parece aleatório, mas também nada é familiar. É como olhar um mapa de um lugar que não existe, mas que foi desenhado por alguém que tinha absoluta certeza do que estava fazendo. Esse tipo de detalhe faz com que o Voynich seja visto como um dos maiores textos antigos sem explicação já encontrados. Quem estuda mistérios históricos não resolvidos costuma dizer que o Voynich é um teste de paciência para a mente humana. Ele está guardado, preservado, analisado por especialistas, mas continua fechado em significado. É um livro real, físico, que qualquer pessoa pode ver, mas que ninguém consegue ler. E quando a gente entende isso, surge naturalmente a próxima pergunta: se sabemos o que ele é por que ninguém consegue explicar o que ele diz? O que mais intriga no manuscrito de Voynich não é só o texto estranho, mas o fato de ele não parecer uma farsa. Pesquisas mostraram que o papel, a tinta e o estilo são realmente antigos, vindos da Idade Média. Ou seja, alguém gastou tempo, dinheiro e conhecimento para criar algo muito bem feito. Isso derruba a ideia de brincadeira ou fraude simples e coloca o livro no centro dos maiores mistérios medievais já conhecidos. Outro ponto que mexe com a cabeça de quem gosta de história secreta é a lógica interna do texto. Os símbolos se repetem com padrão, como qualquer idioma real. Não parece algo escrito ao acaso. É como ouvir alguém falando uma língua estrangeira, você não entende nada, mas percebe que há ritmo, regras e estrutura. Esse detalhe faz o cérebro insistir: se existe padrão, deve existir sentido. Esse é o tipo de mistério que incomoda porque desafia uma crença comum de que tudo no passado já foi explicado. O Voynich prova que ainda existem documentos históricos misteriosos que resistem ao tempo e à ciência moderna. E quando a pessoa percebe isso, nasce uma curiosidade quase inevitável: se ele é real, antigo e lógico, quem tentou decifrá-lo e por que todos falharam? Ao longo dos anos, muita gente séria tentou entender o manuscrito de Voynich. Linguistas, historiadores, matemáticos e até especialistas em códigos de guerra sentaram com o livro nas mãos. Pessoas acostumadas a quebrar mensagens secretas, aquelas que decifram códigos em dias, ficaram meses, e saíram de mãos vazias. Isso só reforçou a ideia de que estamos diante de um dos maiores enigmas da história. O mais curioso é que cada tentativa parecia chegar perto, mas nunca chegava lá. Alguns diziam que era uma língua perdida, outros juravam que era um código complexo demais para a época. Teve quem acreditasse que fosse um manual médico, por causa dos desenhos de plantas e corpos humanos. É como tentar montar um quebra-cabeça com peças bonitas, mas que nunca se encaixam de verdade. Quando a tecnologia avançou, entrou em cena a inteligência artificial. Muitos acreditaram que agora, finalmente, o mistério cairia. A inteligência artificial encontrou padrões, sugeriu possíveis significados, levantou novas hipóteses, mas não deu respostas finais. E isso gera uma sensação estranha, e mesmo com máquinas analisando tudo, certos códigos indecifráveis continuam fechados, como se o livro não quisesse ser lido. E aí surge a pergunta inevitável: e se o problema não for a tecnologia, mas a própria origem do manuscrito? Com tantas tentativas fracassadas, começaram a surgir teorias de todo tipo sobre o manuscrito de Voynich. Algumas mais pé no chão, outras bem fora da curva. Tem quem diga que ele seja um livro médico antigo, cheio de receitas com plantas que não existem mais. Outros acreditam que seja um manual secreto, escrito para um grupo muito específico, longe dos olhos do público. É aí que o assunto entra de vez no campo dos mistérios históricos não resolvidos. Uma teoria que chama atenção é a de que o texto não seja uma língua real,
mas algo criado só para confundir. Como se alguém tivesse escrito um livro inteiro apenas para parecer importante ou esconder algo. Parece loucura, mas já aconteceu outras vezes na história. Seria como criar um mapa cheio de símbolos só para ninguém chegar ao destino. Esse tipo de ideia faz o manuscrito parecer mais um jogo mental do que um simples livro. Há ainda quem vá mais longe e diga que o manuscrito pode ser uma fraude muito bem feita, criada para enganar colecionadores da época. O problema é que os testes mostram que o material é realmente antigo. Ou seja, alguém teria feito um trabalho gigantesco, caro e demorado, sem deixar pistas. E quando nenhuma teoria se sustenta por completo, a sensação que fica é desconfortável. Talvez esse seja um daqueles documentos históricos misteriosos que nunca foram feitos para serem entendidos. E isso abre espaço para algo ainda maior. Com o passar do tempo, o manuscrito de Voynich deixou de ser apenas um enigma antigo e virou um desafio moderno. Especialistas decidiram colocar computadores, algoritmos e até inteligência artificial para tentar entender o texto. A ideia era simples: se o cérebro humano não conseguiu, talvez as máquinas conseguissem. Afinal, elas já decifram códigos, reconhecem padrões e aprendem sozinhas. Mas, curiosamente, nem assim o mistério caiu. Os programas analisaram repetições, padrões de palavras e estruturas do texto. Em alguns momentos, parecia que algo fazia sentido, como se o livro estivesse quase falando. Mas logo tudo desmoronava. É como ouvir uma música conhecida em um idioma estranho, e você sente que entende, mas não entende. A tecnologia ajudou a provar que o texto não é aleatório, mas não conseguiu dizer o que ele realmente significa. Isso só aumentou o fascínio. Esse detalhe muda tudo. Se nem máquinas modernas conseguem explicar, talvez o problema não esteja na ferramenta, mas na forma como a gente enxerga o mundo. É como tentar ler um manual feito para outra espécie, ou outra lógica de pensamento. E aí surge uma pergunta silenciosa: e se esse livro não foi feito para ser decifrado do jeito que tentamos? Essa dúvida puxa naturalmente para algo mais humano, a sensação de encarar o desconhecido de perto. Uma das coisas mais intrigantes do manuscrito de Voynich é que ele não parece uma farsa. O pergaminho já foi datado e é realmente antigo, do século XV. A tinta combina com a época, o desgaste é natural e o texto segue padrões repetidos, como uma língua real. Ou seja, alguém escreveu aquilo com muito método, não foi algo aleatório. Outra curiosidade é que nenhuma palavra parece corrigida. Não há rasuras, nem erros aparentes, como se o autor soubesse exatamente o que estava escrevendo. Isso é estranho porque nem escritores experientes acertam tudo de primeira. Além disso, algumas palavras se repetem sempre nos mesmos contextos, como se tivessem significado fixo, mas ninguém conseguiu traduzir. E tem mais: as ilustrações mostram plantas que não existem em lugar nenhum do mundo, mapas que não batem com nenhuma região conhecida e símbolos astronômicos confusos. É como se o livro viesse de um lugar familiar, mas ao mesmo tempo totalmente fora da nossa realidade. E quando tudo isso se junta, fica impossível não pensar: se isso já é estranho assim, o que será que ainda não descobrimos? Um detalhe pouco comentado: o manuscrito não tem rasuras. Nenhuma. Quem escreveu parecia saber exatamente o que ia colocar em cada linha, como se estivesse copiando algo que já dominava. Isso não combina nem com erro e nem com improviso. Outra curiosidade intrigante: o texto tem padrões estatísticos parecidos com línguas reais. Ou seja, não é um amontoado de símbolos aleatórios. As palavras se repetem com lógica, como acontece no português ou em qualquer idioma vivo. Só que ninguém entende uma única palavra. E tem mais: algumas páginas parecem seguir uma ordem proposital, como se cada parte do livro tivesse uma função específica. Plantas, símbolos, figuras humanas, diagramas. Não parece arte solta. Parece um sistema. Um sistema que ninguém conseguiu decifrar até hoje. Quanto mais se observa esses detalhes simples, mais difícil fica aceitar qualquer explicação óbvia. E é exatamente nesse ponto que o espectador começa a sentir aquele desconforto silencioso, porque percebe que o mistério é real.
No fundo, o manuscrito Voynich assusta menos pelo que ele é, e mais pelo que ele mostra sobre a mente humana. A gente cresce achando que tudo pode ser explicado, resolvido, traduzido. Esse livro chega como um lembrete desconfortável, nem tudo se curva ao nosso entendimento. É como encarar uma porta trancada sem chave. Você pode tentar força, lógica, tecnologia, inteligência artificial, mas a porta continua ali, fechada. E isso mexe com algo profundo, porque o ser humano odeia não saber. A curiosidade vira inquietação. A inquietação vira fascínio. Talvez o Voynich não seja só um manuscrito estranho. Talvez ele seja um espelho. Um aviso silencioso de que o conhecimento humano ainda tem limites, e que alguns mistérios existem não para serem resolvidos, mas para nos manter humildes e atentos. E quando essa ideia cai a ficha, surge uma pergunta inevitável: quantas outras coisas do passado estão bem na nossa frente, mas ainda não estamos prontos para entender? Se esse enigma mexeu com você, não deixa isso parar por aqui. Se inscreve no Humanidade Enigmática, ativa as notificações e continua explorando mistérios históricos, documentos proibidos e segredos da humanidade que quase ninguém comenta.